assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Fala comigo: olha para os céus. Diga forte: olha para os céus. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor. Fala comigo: e creu ele no Senhor. Diga forte: e creu ele no Senhor. E foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei da Ur dos caldeus, para dar a ti a essa terra e para a herdares. Diga graças a Deus. Fecha a tua Bíblia, fecha os olhos. Pai, fala, Senhor, ao nosso coração, que não seja, meu Deus, pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo que já se faz presente no nosso meio. Cada um de nós saímos desse lugar tocados, restaurados, transformados pelo poder da tua palavra, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém. Diga graças a Deus. Se sente aí no seu lugar, glorificando a Jesus, exaltando o nome do Senhor. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, a Bíblia nos fala desse momento em que Abrão estava passando por uma situação de crise. Uma situação em que ele olhava, o nome Abraão significa pai de muitos filhos, e ele não tinha filho nenhum. E ele, nesse momento, ele numa crise, ele faz uma oração sincera diante do Senhor, diante de Deus. Ele faz uma oração a Deus. E é importante nós termos isso no nosso espírito. O Deus que nós servimos não é um Deus inanimado, não é alguém, sabe, que não sente o que nós sentimos, que não conhece o nosso coração, que não sabe das nossas necessidades e que nós não podemos falar com Ele, conversar com Ele, expressar a Ele as nossas limitações, as nossas carências. A Bíblia diz que Abraão, ele mostra a sua necessidade, sabe? E eu creio que um dos segredos para você ter uma vida abençoada é você ter um coração sincero diante de Deus. Tem um texto em Isaías 43, 26. Isaías 43, 26. Se você puder pôr aí, coloca para mim. Diz assim: olha, desperta-me a memória, entremos juntos em juízo e apresenta as suas razões, para que possas justificar-te. Isaías 43, 26. Sabe, o Senhor dá uma oportunidade para o povo, para que entre em juízo. Olha só, desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. O Senhor está dando uma oportunidade: olha, entra agora em juízo comigo, e apresenta as tuas razões. E às vezes a gente pode pensar: puxa, mas Deus sabe todas as coisas, Deus conhece as nossas carências, as nossas necessidades, mas por muitas vezes você vai ver o próprio Jesus, alguém que é cego, e Jesus manda chamá-lo, e Jesus pergunta para ele: olha, o que queres que eu te faça? E aquele homem era cego, ele queria ver, e Jesus espera que ele fale, que ele diga, que eu veja. Deus nos dá uma oportunidade para nós entrarmos diante dele e apresentarmos, trazermos a memória do Senhor, de falarmos com o Senhor das nossas carências, das nossas limitações. A oração é a chave para isso. A oração com Deus, falar com o Senhor, sabe? Expressar a Ele o nosso sentimento. Hoje em dia,
a gente vê muitas pessoas que gostam, sabe, de contar tudo na internet. E coloca aquelas fotos de pré, e coloca lá, porque hoje eu fiz isso, fiz aquilo. E às vezes esquece de falar com o Criador, de falar com Deus, de rasgar o coração para Deus. A Bíblia diz, Isaías 59, que o Senhor, Ele continua com seus ouvidos abertos. O Senhor ouve a nossa oração. Amém? A Bíblia nos fala, num determinado momento, no segundo livro de Reis, capítulo 20, a Bíblia fala que Ezequias estava doente. O rei Ezequias havia recebido uma sentença de uma doença. E a Bíblia diz que o profeta Isaías vai lá e fala para ele: olha, coloca a sua casa em ordem, porque assim diz o Senhor, você vai morrer, sabe, morrerás e não viverás. Essa doença é para a morte, você vai morrer. Olha a sentença que o homem de Deus, que o profeta, vai levar para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque é o seguinte, essa doença aí você não vai escapar, essa doença já era. E a Bíblia diz, no segundo livro de Reis, capítulo 20, no versículo 2, diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Versículo 4, a Bíblia diz que antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Diga graças a Deus. Sabe o que é isso? A Bíblia mostra que Ezequias estava trazendo a memória, estava orando ao Senhor, estava falando com Deus, estava expressando a Ele o seu sentimento, e a Bíblia diz que Deus não só ouviu a sua oração, viu as suas lágrimas, e agora o Senhor derrama a cura sobre a vida de Ezequias. Por vezes, nós vamos ver pessoas na palavra se rasgando diante do Senhor. Tem um salmo maravilhoso, a Bíblia nos fala do Salmo 51, o Salmo de Davi. Davi começa a falar com Deus, e ele começa a expressar o seu sentimento, e ele fala para o Senhor: Senhor, me lava, Senhor, me limpa, Senhor, olha, eu não quero ficar desse jeito. Ele diz assim, olha, no Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. A Bíblia mostra Davi se rasgando diante do Senhor, expressando a Ele o seu sentimento, expressando a Ele, sabe, aquilo que estava dentro dele, e que ele precisava do perdão de Deus. A Bíblia vai chamar Davi de um homem segundo o coração do Senhor. Embora Davi, assim como eu e você, cometeu muitos erros, muitas falhas, mas ele se rasgava diante do Senhor. A Bíblia vai falar de um homem chamado Elias, e eu falei dele aqui esses dias. Elias também vai falar com Deus e vai expressar, em determinado momento ele fala: Senhor, só sobrou eu estou só. A oração de Elias era de alguém que se sentia só, deprimido. Mas aquela oração, o próprio Deus se manifesta para Elias. Se no momento ele foi sustentado por corvo, se em outro momento ele foi sustentado por uma viúva, agora o próprio Deus vai se manifestar através de um anjo, uma teofania, para que Elias seja alimentado, para que Elias tenha o seu ministério abençoado. A Bíblia fala de uma mulher que era cananeia, que era de Canaã. Ela não era judia, ela não era de Israel, ela era sirofenícia. E essa mulher deixa na casa dela a sua filha terrivelmente endemoniada e vai até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não lhe responde palavra. Os discípulos mandam que ela se afaste, mas ela continua insistindo, até o momento em que o Senhor dá uma palavra para ela. Jesus fala: olha, não é bom pegar o pão
da mesa dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos. E ela fala, é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus dá uma palavra para ela. E a Bíblia diz que ela adora ao Senhor Jesus. E naquele momento Jesus fala, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu desejas. E naquele momento, a filha dela é liberta. Por quê? Porque ela se rasgou, sabe? Porque ela falou com Deus. Sabe, queridos, me chama a atenção, nesse texto, Abraão falando com o Senhor. Abraão, o pai da fé, expressando a ele, dizendo assim, olha, eu não tenho herdeiros. O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O mordomo será o meu herdeiro, eu não tenho filhos. Estou aqui, mas agora estou vivendo um momento de vergonha, de tristeza. Era esse o sentimento de Abraão. Ele estava dizendo, olha, eu vou perecer, o herdeiro vai ser meu mordomo, como é que vai ser? E o que eu aprendo aqui, querido? Que as circunstâncias da nossa vida, sabe, elas não ditam o rumo da tua vida. Deus pode mudar. Quem crê que Deus pode mudar, diga amém. Eu não sei o que você está enxergando, querido. A Bíblia diz que naquele momento Abraão só enxergava Damasceno Eliezer. Ele só enxergava, sabe, aquilo que ele via ao seu redor. Ele falava assim, olha, eu não tenho mais nada. Eu vou me acabar aqui, eu não vou ter herdeiros. Sabe, queridos, mas a Bíblia diz que Deus, naquele momento, o leva para fora. Faz com que ele saia da tenda. Fala comigo, sair da tenda. A Bíblia diz que Deus o tira para fora da tenda. Sair da tenda significa você sair da sua zona de conforto. Significa você sair, sabe, daquilo que te limita, daquilo que te trava, daquilo que você olha e só enxerga com seus olhos naturais. E às vezes a gente só enxerga 2 a 3 metros, 5, 10 metros no máximo. A gente não enxerga longe. Amém, irmãos? Quando eu era pequeno, eu assistia aquele desenho Thundercats. Meu filho de vez em quando pergunta qual é o desenho que eu mais gostava. Eu gostava do Thundercats. Alguém se lembra disso ou não? Tem mais gente aí que pode denunciar a idade como eu, né? E o Thundercats, ele falava, me dá visão além do alcance. E ele enxergava lá longe, abria um portal e ele tinha visão além do alcance. Enxergava longe. Nós não conseguimos enxergar longe. Quando você está dentro da tenda, você só enxerga as suas limitações. Dentro da tenda, ele só enxergava aquilo. Mas o Senhor está falando para ele, olha, você precisa sair da tenda. Você precisa romper com os seus limites, você precisa alargar as suas fronteiras, você precisa sair daquilo que está te travando. Sabe, queridos, tem coisas que nos impedem de avançar. Então você não vê nada. Então você não enxerga nada. Te deixa pequeno, te deixa limitado. Eu não sei o que tem limitado a sua visão. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você saia da tenda, diga aleluia. Sabe, querido, para que você penetre na vontade de Deus, para que você se decida a ser de Jesus de verdade, para que você tenha uma certeza, olha, eu tenho uma promessa para a tua vida. Você precisa sair da sua zona de conforto, sabe, você precisa sair desse lugar que te limita, você precisa tomar uma posição de verdade, ser de Jesus, sabe, se decidir por Ele, ser um marido abençoado, uma esposa abençoada, um servo de Deus. Sabe, ter um ministério de verdade, eu quero ser usado por Deus. Saia da sua zona de conforto, saia da tenda. Sabe, irmãos, por vezes Deus nos pega para sair das nossas limitações. A Bíblia mostra que Davi vivia no pasto cuidando de ovelhas, mas um dia o seu pai fala para que ele cumpra uma missão e leve alimento para os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando ele sai daquele pasto, ele vê um gigante. E ele fala, olha, a minha zona de conforto é cuidar das ovelhas, mas eu não vou ficar só cuidando das ovelhas, eu vou derrubar esse gigante. Sabe, querido, estar no pasto é muito fácil, mas derrubar gigantes custa coragem, custa fé, custa ousadia, custa você ter a certeza que você tem uma aliança com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala de Moisés, que certa vez ele havia assassinado um egípcio, mas ele foge agora, está no deserto de Midian, e ele está tranquilo naquele lugar. Ele estava já casado, mas aí Deus fala com ele, através de uma sarça.
Deus fala com ele, olha, você vai sair dessa zona de conforto, e você vai voltar lá no Egito, e você vai libertar o meu povo, você vai tirá-los da escravidão. Mas Moisés fala, mas quem sou eu? O Senhor fala, olha, eu sou com você, Moisés, vai lá. Quem eu vou dizer? Vai dizer, eu sou, está com você. Sabe, Moisés estava confortável ali no deserto, mas agora ele vai enfrentar Faraó, ele vai ouvir por 10 vezes o não de Faraó, sabe, mas ele sai daquele lugar que ele já estava acostumado, sabe, ele sai daquele lugar onde ninguém mais se lembrava que ele tinha sido um assassino. Ele estava naquele lugar que ele não seria tratado como escravo, porque agora Faraó sabia que ele também era hebreu, mas ele vai sair da sua zona de conforto, e ele se torna o libertador de Israel, diga aleluia. Sabe, irmãos, Moisés ficou marcado, porque ele decidiu sair da tenda, sair da sua zona de conforto. Quem sai da sua zona de conforto, vai marcar a sua geração, vai marcar a sua família, vai marcar, querida, a sua cidade. Quem crê nisso, diga aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia nos mostra que Jesus vai vencer no deserto. Deserto é lugar onde você tem sede. Deserto é lugar onde você não vê caminhos. Deserto é lugar onde você tem frio, onde você passa calor. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto não é lugar de você passar férias, de você descansar, de você, sabe, de você se divertir. Deserto é lugar de luta. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus vence no deserto. No deserto Jesus venceu a Satanás. E a Bíblia nos mostra que Adão vai fracassar no paraíso. Paraíso é lugar de delícia, amém ou não? Paraíso é lugar de conforto, é lugar onde você não precisa se esforçar para nada, não precisava plantar, não precisava nada, era um paraíso, tinha de tudo naquele lugar. Mas lá no paraíso, Adão vai fracassar. O primeiro Adão fracassa no paraíso. Sabe o que isso significa, queridos? Significa que não é o lugar que faz com que eu e você venhamos a fracassar ou vencer, mas sim as nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos, as nossas atitudes, as nossas palavras. A Bíblia diz que quando o Senhor o leva para fora, quando ele sai da tenda, o Senhor fala, agora ergue os seus olhos, sabe, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. Sabe o que Deus está falando para mim e para você, querido? Primeiro, saia da sua zona de conforto, fale com Deus, ore ao Senhor, se rasgue diante dEle, saia da sua zona de conforto, e agora, olha para os céus. Quem pode olhar para os céus aí, diga amém. Sabe, querido, olhar para os céus significa você saber da onde é que vem o teu socorro. Salmo 121, o salmista diz, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, diga aleluia. Sabe, querido, o Senhor não estava falando para Abraão olhar para o lado, estava falando justamente para ele tirar os olhos de Damasceno Eliezer, tirar os olhos daquela tenda. O Senhor não estava falando para ele olhar para as coisas da terra. Olhar para as coisas da terra significa você vai se decepcionar. Muitas vezes a gente olha para as notícias dessa terra e sempre a nossa tendência é de ampliar. Aquilo que você foca cresce, aquilo que você olha aumenta. E eu estava dizendo, né, nós temos perto de 7, 8 milhões de pessoas que foram contaminadas por um vírus. Infelizmente, nós perdemos cerca de 200 mil pessoas. Isso é triste demais. Mas, irmãos, nós somos em mais de 200 milhões de habitantes. Isso significa que 190 milhões nem foram contaminados. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Então, nós não precisamos olhar só para as coisas daqui que nos limitam, mas nós podemos olhar para o céu. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, irmãos, porque quando você olha para a estrutura, sabe, que você está vendo, muitas vezes você fica limitado na incredulidade, porque quando você olha para os céus geram fé dentro de você. Quando você olha para o céu, oh querido, você crê no impossível, sabe, o céu
fala que você pode trazer o impossível para a terra. O céu nos faz avançar, diga aleluia, e não recuar, querido. Em nome de Jesus, guarda isso. Sabe para onde você está olhando? Será que você está olhando para a incredulidade, para a dúvida? Ou você está olhando para o céu? Quando você olha para o céu, você vai se lembrar. Conta as estrelas aí agora. Vê se você pode contar. Pois assim será a sua descendência. Havia uma promessa. Sabe, irmãos, a Bíblia nos conta uma história do próprio rei Ezequias, que sofreu uma ameaça de Senaqueribe, sabe? E Senaqueribe falou assim, olha, se renda, senão eu vou destruir você. E a Bíblia nos mostra que o exército de Senaqueribe era de 185 mil soldados. E o exército de Ezequias era tão pequeno, que nem se fala a quantidade deles. Mas a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 14, diz assim que tendo Ezequias recebido carta nas mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, e estendeu perante o Senhor, e falou para Deus, e olhou para o céu. Oh, querido, porque se ele olhasse para a terra, ele só viria aqueles milhares, centenas de milhares de soldados, e falaria, não dá. Às vezes você fica olhando para esse diagnóstico que o médico deu, você fala, olha, é impossível de vencer. Você ficar olhando para a realidade, você vai falar, olha, tem 14 milhões de desempregados, eu sou mais um desempregado e eu estou acabado. Você ficar olhando para as estatísticas, você vai falar assim, não dá. Mas quando eu olho para o céu, eu sei num Deus que opera impossível na minha vida, e aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus, diga aleluia. Oh, querido, ele sabia que a sua vitória não vinha da força do seu exército, mas a sua vitória viria de Deus. Por isso, ele sabia que ele não teria chance nenhuma se ficasse olhando para a terra, mas olhando para o céu, apresentando a Deus a sua necessidade. Ele encontrou resposta. Isaías 37, 36. A Bíblia diz assim, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres, diga aleluia. Fala assim, eu creio que Deus pode fazer o impossível na minha vida. Sabe, irmãos, 2021 é o ano do céu aberto. Sabe o que isso quer dizer, querido? Não é o ano de você ficar olhando para aquilo que te limita. Não é o ano de você ficar olhando para aquilo que alguém falou para você, daquilo que alguém desenhou para você, mas eu vou olhar para o Deus da minha salvação, diga aleluia. A Bíblia diz que enquanto Jesus olhou para Maria, a Bíblia diz que Lázaro estava morto e viu os judeus chorando, a Bíblia diz que Jesus chorou. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega diante daquele túmulo, ele fala para eles, olha, tirem a pedra. A Bíblia diz que ele ergue os olhos e ele dá graças a Deus, porque sempre o ouve, e ele fala, Lázaro, sai para fora. Oh, querido, em nome de Jesus, este ano você não vai ficar olhando para a terra, mas você vai olhar para o céu, e o milagre vai acontecer na tua vida, diga aleluia. A Bíblia diz que ele olha, e Deus fala, então conte as estrelas agora. Oh, querido, Deus prometeu para Abraão que como as estrelas do céu e a areia do mar, assim seriam a sua descendência. Sabe, queridos, quando nós estamos aliançados com Deus, quando nós temos um voto com Deus, quando nós cumprimos os mandamentos que o Senhor nos ordena, oh, meu irmão, em nome de Jesus, você vai sair da tenda, você vai olhar para o céu, porque Ele garante que Ele vai cumprir toda a promessa dEle sobre a tua vida. Quem tem promessa do Senhor aí, diga aleluia. Sabe, querido, eu não sei se você tem promessa de que a sua família vai ser salva. Eu não sei se você tem promessa de que o seu casamento será restaurado, de que a sua descendência será bendita. Eu não sei se você tem vivido na tua vida um tempo de vergonha, de humilhação, mas eu creio, meu irmão, Deus tem uma promessa para a tua vida. Oh, querido, e eu gostaria que você guardasse isso, Números 23, 19. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu na tua vida, Ele
Ele vai cumprir, querido. Eu não sei o que você sonha, mas você vai viver todas as promessas de Deus na tua vida. A Bíblia diz que Abraão esperava um filho, mas Deus não tinha apenas um filho, Deus tinha uma descendência para ele, e hoje eu e você fazemos parte dessa descendência, e eu profetizo, querido, que aquilo que você tem pedido, pensado para o Senhor, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o seu poder, que em nós opera. Só você que crê, glorifica e exalte o nome do Senhor aí, em nome de Jesus. Deus vai fazer mais na minha vida, diga aleluia. Sabe, querido, o que é mais gostoso? Que Deus, todas as vezes que eu sonhei com algo, Deus nunca me deu aquilo que eu sonhava. Deus sempre me deu a mais do que eu pedi. Deus sempre faz mais, diga aleluia. Sabe, querido, quem sabe você pensa em algumas coisas, mas eu quero profetizar na tua vida que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele vai fazer muito mais, querido. Deus faz a nossa vida, mas guarda isso, querido. Sair da tenda e olhar para o céu é com você. Quem está entendendo, diga amém. Sair da tenda, sair da sua zona de conforto, se decidir, tomar posição, ser servo de Deus, cumprir os mandamentos, sabe, estar na casa de Deus, orar, fazer um voto com Deus, isso é com você. Às vezes, ficar na tenda, nós vimos só uma vez na igreja, mas quando você fala assim, eu vou fazer um voto com Deus, eu vou sair da minha zona de conforto, e eu vou estar fielmente, esses próximos 9 dias que faltam para terminar essa campanha. Oh, querido, você está saindo da sua zona de conforto. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a sua parte. Sabe, participar da campanha é com você. Sair da tenda é com você. Olhar para o céu é com você. Quem entende, diga amém. Mas cumprir as promessas é com Deus. Oh, querido, e Deus cumpre as suas promessas para a nossa vida, diga aleluia. Oh, querido, sair da tenda, olhar para o céu é um mandamento. Mas as estrelas representam a promessa de Deus, diga aleluia. Quem crê que Deus tem promessa para a tua vida, diga aleluia. Quando eu tomo posse das promessas do Senhor, quem tem promessa de Deus para a tua vida aí, diga aleluia. Então, querido, eu gostaria que você guardasse isso no teu espírito. Deus tem promessa para a tua família. Deus tem promessa para a tua vida, querido. Deus não se agrada em ver você na miséria, derrotado, mas Ele espera que você tome posições, que você faça as escolhas certas, que você se decida a sair da tenda, a olhar para o céu e receber a promessa de Deus.